Olá, vamos nós, não? Olá, eu sou a Flávia Gaz e esse é o canal do Garotas Geeks. Hoje a gente vai fazer a análise do imaginário de um personagem muito legal, muito importante, que está ganhando uma coisa diferente, não é mesmo? Que é a Arlequina. A Arlequina, eu não sei se você sabe, ela não nasceu nos quadrinhos, ela nasceu numa animação, depois ela foi para os quadrinhos. E então hoje a gente quer falar bastante sobre essa questão das mudanças dela. Quem me ajudou com essa pesquisa foi o Pedro. O Pedro Oliver faz vários textos incríveis lá no site do Joy. Os comentários vão estar fixados, os links vão estar fixados no primeiro comentário. E daí você pode descobrir tudo sobre ele e tudo sobre as coisas que ele faz aí para o Joy. E uma das coisas que a gente notou, ou que todo mundo notou, é que a Arlequina ela surgiu meio como uma contraparte aí para o Coringa. Ela surgiu para ser a namorada do Coringa. Inclusive, muitas pessoas no universo DC vão chamar ela de a namorada do Coringa por muito, muito, muito tempo. E ela passou um bom tempo sendo pisoteada, batia nela, jogava ela pra lá, jogava ela pra cá, e ela tava ali aceitando como uma boa menina e sempre voltando atrás do Coringa. E nos quadrinhos mais recentes, nas coisas mais novas aí que estão acontecendo no universo da DC, tá rolando sim uma emancipação da Harley Quinn, a Arlequina. Inclusive, o nome do filme é Aves de Rapina, a emancipação de Harley Quinn. Por que isso é importante? Porque até então, a Harley Quinn ela funcionava quase como um arquétipo raso, um arquétipo ruim dela mesma. Alguém que não tem uma história, que não engaja em nada. Ela era simplesmente, ela tava lá para ela poder apanhar, para ela poder não ser tão boa quanto o Batman, nem tão boa quanto o Coringa. Inclusive tem uma pesquisa que foi o Pedro que achou, de uma galera chamada Melo e Ribeiro. Vai ter o link, o nome, né, do artigo para você ler se você quiser. E eles estavam falando sobre essas personagens de quadrinhos que são secundárias. Eles colocaram 3 categorias. As categorias são mocinha indefesa, vilã terrível ou heroína altamente sexualizada. E, inicialmente a Arlequina tá alinhada aí com indefesa, porque na verdade o Batman e o Coringa são mais fortes do que ela, e também como vilã terrível, apesar dela não ser uma vilã assim tão terrível, porque os dois são mais fortes do que ela. E ela também é altamente sexualizada. Então ela se encaixa em um pouquinho de tudo nesses arquétipos. E eles colocaram, esses autores falam bastante desse arquétipo, e eles falam que a cultura vai mudando, portanto os quadrinhos também vão mudando, e a imagem da Arlequina também foi mudando. E ela parou de ser vista como em papéis limitadores. E então eu acho muito importante a gente falar sobre essa mudança. Como é que a gente coloca a Arlequina quando ela é um personagem tão raso? É difícil colocar ela em algum lugar, porque quando a gente está falando de imagem, de imaginário, essas imagens elas têm que ser dinâmicas. O Bachelard sempre vai dizer que... O Bachelard é um dos caras que a gente estuda. Ele sempre vai dizer que a imagem são imagens motores, ou seja, elas criam coisas, elas trazem dinamismo. E no caso da Arlequina, do jeito que ela estava, não era uma imagem dinâmica. Era uma imagem que estava dentro de um certo jeito, maneira de viver, de se comportar, e era apenas isso. Então eu acho muito difícil a gente colocar ela em algum lugar do imaginário do Duran e do imaginário do Bachelard antes da sua mudança, porque antes da sua mudança ela não era complexa, portanto era difícil fazer acoplamentos aí com ela. Depois dessa mudança, eu acho que tem 2 coisas, ela vai habitar em 2 sentidos de intimidade, que são sentidos bem opostos de intimidade, mas que funcionam. E também vai ter uma imagem mais diurna aí. Eu vou começar com a coisa mais dura. No Terra e os Devaneios da Vontade, o Bachelard vai falar o seguinte: a imaginação material e dinâmica nos faz viver uma adversidade provocada, uma psicologia do contra, que não se contenta com a pancada, com o choque, mas que se promete a dominação sobre a própria intimidade da matéria. Assim, a dureza é sonhada uma dureza aplacada incessantemente e uma dureza que se renova sem cessar suas excitações.
Ou seja, faz muito sentido mesmo que a Arlequina mude, ela continue sendo uma vilã, porque ela vem de um lugar de agressividade e ela tá tentando colocar essa agressividade de outra forma. Então, essa coisa da dureza faz total sentido para ela. Inclusive, o fato dela trocar o martelo por um taco é uma mudança da personagem, mas ainda assim é uma mudança dura. Ela continua agindo, tentando entrar na intimidade das coisas de uma forma dura, porque foi assim que a personagem aprendeu, mesmo como vilã, e porque também ela recebeu várias pancadas aí. Mas o mais interessante para mim é a imagem do círculo. Depois que você se fecha em si ou você precisa aprender coisas sobre você, você volta para dentro de si. E daí tem aquela coisa do Jonas e a baleia, que você tem que habitar dentro de alguma coisa. No caso, dentro de você. E a Arlequina faz exatamente isso. E daí no outro livro de Terra, que chama Terra e os Devaneios do Repouso, o Bachelard vai dizer o seguinte: o complexo de Jonas irá marcar todas as figuras de refúgio, com esse signo primitivo de bem-estar, suave, cálido, jamais atacado. É um verdadeiro absoluto de intimidade, um absoluto do inconsciente feliz. Basta então um símbolo para conservar esse valor. O inconsciente estará tão seguro e fechado do círculo como o mais experiente geômetra. Ou seja, a Arlequina, quando volta para dentro de si, ela pode ter outro tipo de experiência de intimidade. Uma intimidade que não apenas ataca, mas uma intimidade que se defende. Outra frase do Duran que eu gosto bastante é sobre a coraça. Ele vai dizer que essa questão da coraça ou da cerca fortificada marca uma intenção de separação, de promoção do descontínuo. E é só a este título que podemos conservar essas imagens, o fechamento, sem a sobrepor aos simbolismos da intimidade. O que ele quer dizer com isso? Que não é só quando você está se preparando para ser atacado e isso é íntimo, não. Você está preparando para se tomar porrada, que é o lance que eu falei da primeira coisa ali. O lance é, quando ela começa a olhar para dentro dela e começa a se libertar daquilo que ela está vivendo, ela pode partir de uma experiência de segurança própria. Essa experiência de segurança própria cria uma couraça na gente, que a gente chama talvez por aí de autoestima, ou a gente chama de conhecimento de si, que são essas experiências que a gente no nosso íntimo passa a nos conhecer e projetar no mundo de uma forma muito melhor aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser, porque a gente se sente protegidinho, fofinho. Então essa é a mudança que eu acho mais bacana da Arlequina. Essa independência, claro, ainda faz dela uma pessoa muito vivaz. E existe uma figura chamada símbolo uraniano, que a gente usou em alguns vídeos, e esse símbolo é do tipo, quando um comandante fica tão incrivelmente fodão que ninguém é mais fodão que ele. O melhor mágico, o melhor tudo, e ela vai se tornando aí um símbolo uraniano, mas ela só consegue isso por conta dessa intimidade. Então é como se ela trouxesse um tipo de sol para a vida de outras pessoas, e por isso que, por exemplo, não necessariamente tem a ver nos quadrinhos a Aves de Rapina e a Arlequina do jeito que está sendo feito no cinema. Porém, para a narrativa da Arlequina faz total sentido. A mudança do visual dela também marca essa mudança e esse desejo de ser algo mais. Tem muitas personagens femininas que vão passar por isso, inclusive, por exemplo, a própria Mulan, que a gente deve comentar no futuro. Essa coisa de cortar o cabelo, mudar um pouco de si, né? Deixar algo ir embora. Por isso que, né, tem tanto dessa metáfora de cortar o cabelo. Então, isso também demonstra aí pelas coisas pelas quais a Arlequina está passando neste momento, que é um momento de emancipação. A figura da Arlequina, ela vem da comédia dell'arte, né, que é um sistema italiano de teatro, e ela é dividida aí em 3 partes. Eu acho que ela vai passar por todas e o Pedro concorda comigo. Ela pode ser o Pierrot, porque o Pierrot está apaixonado e por isso faz muitas coisas muito tristes e ele tá sempre, né, com aquela coisinha assim, aquela lagriminha, porque ele tá apaixonado e o mundo não responde para ele do jeito que ele gostaria. Então ela é o Pierrot. Ela também é a Colombina, porque a Colombina é extremamente passiva na comédia dell'arte. Ela só recebe as coisas do mundo e não faz nada, e toma as porradas que for, e aos poucos ela vai se tornando o Arlequino. E o Arlequino é um pouco mais malandrão, ele vai lá, ele muda as coisas do jeito que ele queria, faz muito mais sentido para esse momento aí da Arlequina agora. E também faz muito mais sentido porque o Arlequino, ele é movido pelas suas próprias paixões,
que é o que parece que também acontece com a Harley Quinn. Não por um bem maior, não. Ele é malandro pelas suas próprias paixões. Eu vou deixar um bando de links quando houver. Veja os próximos vídeos aí do Análise do Imaginário. Me conta que análise do imaginário você gostaria de ter nesse canal. É isso. Não se esquece de curtir aí e mandar para todo mundo. Um beijo e até! Thank you.